bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje vamos falar do clássico cult O Homem de Palha, de nome original The Wicker Man, de 1973. Um filme que é considerado um clássico do cinema, talvez seja o maior exemplo desse subgênero que é o folk horror. E ele tem sido muito mencionado recentemente porque esse subgênero voltou com tudo no terror. Inclusive o Midsommar do Ari Aster é praticamente uma releitura do Wicker Man. E ele também tem uma atuação muito memorável do lendário Christopher Lee, que já disse mais de uma vez que esse foi o filme preferido dele. Mas acho que o principal motivo por esse filme ser tão lembrado assim é porque é um filme muito único. A história da produção do filme vem desse lugar de querer buscar uma originalidade ali. O roteirista Anthony Shaffer, o Christopher Lee e o diretor Robin Hardy, todos estavam a fim de fazer um filme que quebrasse as convenções que tinham sido estabelecidas ali no terror britânico pela Hammer. A Hammer era a produtora que estava lançando filmes de terror gótico há mais de uma década, então esse trio decidiu seguir essa temática de fazer um filme de conflito de religião, um filme sobre religiões pagãs, e também fazer um filme passado em um ambiente mais rural, fugir desses castelos, cientistas malucos e efeitos sangrentos da Hammer. O Wicker Man, então, foi gravado em vários lugares diferentes na Escócia. Foi uma produção de baixo orçamento, mas que tinha uma equipe bem empenhada. Inclusive, uma parte do elenco e da equipe concordou em trabalhar com um cachê reduzido e até de graça. Mas o maior problema desse filme mesmo veio na hora da distribuição. A produtora desse filme era uma British Lion, mas ela foi comprada pela EMI na fase final da produção do filme. O produtor, que já estava envolvido com o projeto desde o começo, foi retirado, e quem entrou no lugar dele foi um cara que não entendeu e que odiou o filme. Acho que de todas as histórias de merda que os filmes tiveram que passar para conseguir ser lançados, que eu já contei aqui na Trashback, O Homem de Palha é a mais troll de todas elas. O corte original do filme do Robin Hardy era para ter seus mais de 1h40 de duração, era um filme bem diferente, e o estúdio cortou mais de 10 minutos do filme sem aprovação do diretor. Ele não teve muita divulgação e quando ele foi lançado, ele saiu direto como um filme lado B numa sessão dupla. Foi um lançamento tão na surdina que o Christopher Lee supostamente pagou para críticos irem no cinema assistir o filme. E assim ele acabou conseguindo umas críticas boas pro Wicker Man. Mas acho que para piorar isso é o mais bizarro. Os negativos originais do filme, que tinham todas essas cenas que foram cortadas, foram despejados junto com outros rolos de filme que o estúdio queria se livrar em uma obra que estava tendo para aterrar uma rodovia do lado do estúdio. Então muita coisa que a equipe filmou foi perdida nessa brincadeira. Até hoje esse filme é considerado mais ou menos incompleto, mas felizmente não foi tudo que foi perdido. A versão que foi para os cinemas originalmente tinha 1h28 e muita coisa fora de ordem, mas antes desses cortes do estúdio serem feitos, uma versão maior do filme já tinha sido enviada pro Roger Corman, o lendário produtor de filme trash, para ele avaliar se dava para distribuir aquilo nos Estados Unidos. O doido é que o Roger Corman nunca chegou a distribuir o filme, mas ele guardou o filme que enviaram para ele e dessa cópia do Roger Corman que conseguiram extrair algumas cenas extras que tem disponíveis hoje para serem vistas. E aí aconteceu o que aconteceram com vários filmes de terror mais antigos. O filme tem umas 15 versões diferentes disponíveis por aí. Tem essa versão original, tem a versão do diretor, que é 1h36 mais ou menos, é uma restauração mais direta dessa versão do Corman, e tem uma versão intermediária de 1h32, que foi a que foi lançada mais recente, em 2013, no aniversário de 40 anos do filme. E essa foi uma versão que foi aprovada pelo próprio Robin Hardy. E essa foi a versão que eu assisti para esse vídeo. Foi uma trajetória turbulenta, mas o filme conseguiu ter o seu lançamento em várias versões diferentes até. E, na verdade, acho que não importa nem qual foi a versão que lançou, porque todas elas tiveram aprovação crítica e o filme é considerado um clássico. Ele nunca teve uma continuação em si, Um Homem de Palha 2 não rolou, apesar do roteirista ter tentado. O que aconteceu foi que o Robin Hardy dirigiu um filme que é mais ou menos um sucessor espiritual chamado A Árvore de Palha, que saiu em 2011 e não foi lá muito bem recebido. E teve o remake de 2006 com o Nicolas Cage, que virou um clássico por outro motivo. Ele é um clássico do meme, porque o filme é uma zona e é um filme que seria muito bom a gente fazer um vídeo aqui no canal, eu e Karina, vai acontecer em algum momento. E é um filme muito influente, né? Como eu disse, Midsommar é praticamente uma releitura desse filme. O Iron Maiden fez uma música inspirada no filme. Tem até uma montanha-russa no Reino Unido que é inspirada no filme, isso é brabo. Mas antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Homem de Palha, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro. Quando você é membro da Trasheira, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera pros membros. E pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Essa Trashback do Homem de Palha
venceu uma votação, entre outros filmes que poderiam ter uma trashback aqui, e é o que está sendo falado aqui agora. E também já tenho que deixar aqui um aviso de spoilers, porque é uma sessão trashback, sempre tem spoiler nesses vídeos, então considerem-se avisados e vamos nessa. A trama do Homem de Palha segue o Sargento Neil Howe, que é um policial muito rígido, muito conservador, que adota os valores do cristianismo de um jeito quase fanático. O Howe recebe uma carta que diz que uma garota, uma tal Rowan Morrison, desapareceu nessa comunidade isolada que fica na ilha de Summer Isle. O Howe decide investigar esse caso e chega nessa comunidade, mas a investigação dele não vai ser muito fácil, porque ninguém no lugar parece estar querendo cooperar. Eles dão informações contraditórias, no começo ninguém nem sabe quem é a garota, depois falam que ela não existe, depois falam que ela morreu. E o Howe vai lentamente percebendo que essa comunidade é diferente, que eles têm costumes antigos pagãos. Então ele ali é um peixe fora d'água, parece que a vila tá toda contra ele, ninguém colabora com essa investigação, incluindo o carismático Lord Summerisle, que é o dono da ilha, interpretado pelo Christopher Lee. E ele descobre que a ilha tá começando as festividades de maio, e ele suspeita que eles esconderam a garota porque estão planejando sacrificar ela. Isso porque a vila tem as suas próprias plantações, mas no último ano as plantações não tiveram sucesso. E essa teoria dele não estava muito distante da verdade, mas o Howe só errou a vítima. A garota não era um sacrifício, ela era uma isca para atrair ele para a ilha, porque ele era o sacrifício. E daí, na última cena do filme, que é icônica, o Christopher Lee taca o Howe no Homem de Palha e taca fogo no cara. Acho que dá pra falar que esse filme é literalmente um slow burn, que é como chamam esses filmes de terror que são muito atmosféricos e geralmente tem uma cena mais impactante no final. É um filme peculiar porque ele não tem os sustos, assombrações e assassinatos que você espera que estejam lá pra marcar o ritmo de um filme de terror. O Robin Hardy, ao invés disso, foca o filme todo nessa construção de mundo ali, nessa atmosfera e na paranoia do personagem. O terror do filme, na maior parte, vem do desconhecido. É o personagem vendo essa cultura diferente, esses rituais todos que ele não sabe o que são, e o Robin Hardy consegue capturar tudo isso com uma naturalidade ótima. Ele mostra esses vários rituais dando destaque para tudo que está acontecendo ali, mostrando as danças, as músicas, o povo da vila que está sempre participativo ali. Eu acho que esse talvez seja o maior mérito desse filme, como ele consegue passar essa sensação de uma comunidade fechada, pagã ali, sem fazer eles ficarem muito caricatos, sem fazer eles serem vilanescos, uma coisa sensacionalista. A fotografia é muito boa também, o filme aproveita bem os cenários diferentes que ele tem, e ele usa essa estética que é bem natural e bem ensolarado. O filme é pra se passar na primavera e no verão, então ao contrário do terror gótico sombrio, ele se passa quase todo de dia, incluindo a cena de sacrifício no final. O que faz todo sentido também porque é uma cena de sacrifício pro deus do sol. E essa é uma imagem recorrente que tem no filme. Os itens todos com a decoração do deus sol, ou até representações de cor ali nos personagens. O Christopher Lee no ato final tá usando um suéter amarelo vibrante ali, que pode ser também essa representação ali do deus sol, né? Então o terror do filme se passar de dia faz todo sentido porque os vilões da trama estão cultuando o dia, basicamente, né? O sol. E o plano final do filme é uma parada tão perfeita que parece até uma cagada da produção. Eles construíram um homem de palha ali em tamanho real, tacaram fogo nele e conseguiram gravar a cabeça caindo no meio das chamas e revelando o sol se pondo atrás. É um plano muito bonito e é o jeito perfeito de encerrar essa história. Também tem um trabalho de direção de arte aqui que é fantástico. Tem todas as decorações de cenário para fazer essa comunidade pagã ficar crível. E aí tem o óbvio, né, que são as cenas de ritual, que tem umas pedras meio Stonehenge da vida, e aí tem aqueles postes com a fita lá de celebração, de folclore, tem os itens esquisitos que eles usam, uma vela em formato de mão que eles tentam fazer de bruxaria lá pro protagonista dormir, e tem todos os figurinos que são muito bons também. O filme vai ficando só cada vez mais bizarro, e no final a galera começa a usar umas máscaras de animal, e eles aparecem tipo do nada, observando o protagonista à distância, é um visual bem macabro. E é muito bom também que boa parte dos figurantes desse filme, como teve um orçamento reduzido, né, foram as pessoas que realmente habitavam nas cidades que eles gravaram, eles só chamavam a galera pra participar do filme. Mas acho que um cenário que eu achei muito bom aqui foi o cenário do cemitério, que é muito bom pra mostrar essa diferença cultural que tá rolando ali. Porque as lápides aqui são todas diferentes, tem umas caveiras, não tem cruz, porque eles não são cristãos, né? E na real, o próprio cemitério tá bem sucateado, não parece uma coisa que a galera cuida. Mas também mostra, né, que o pessoal da vila não se importa muito com esses cemitérios, com essas tumbas de pedra, porque eles acreditam que a vida se renova. Então, quando a galera morre, eles enterram e plantam uma árvore em cima, eles não têm utilidade pra esse cemitério tradicional. O roteiro do filme também é bem esperto. Na maior parte do tempo ele fica parecendo um filme de teoria da conspiração. Ele constrói esse mistério muito bem, ao mesmo tempo que ele passa essa impressão de que tá todo mundo escondendo alguma coisa, tá todo mundo sempre observando o
protagonista. Tem até uns planos no começo, quando ele tá chegando na vila, e o barco que busca ele tem uns olhos na ponta, e o diretor dá um plano detalhe nesses olhos, meio que deixando óbvio, olha, ele está sendo observado. E quando você vê o filme sabendo que o objetivo dessa saga toda é só tacar o cara na fogueira, o filme fica muito cínico porque você saca que tudo que aconteceu ali foi manipulado. Toda a investigação que o protagonista consegue fazer foram pistas falsas deixadas de propósito para ele encontrar, que tem as fotos que eles tiram da Rainha de Maio com a colheita, e a última dessas fotos está desaparecida. E aí ele vai atrás dos registros de morte na vila para tentar procurar o nome da garota, ele descobre que ela existe porque ele acha o nome dela em algum lugar lá no colégio. Só que tudo isso tá lá para ele realmente descobrir e tentar bancar o herói da história. E tem uma cena que representa tudo isso muito bem, que é quando ele tá no colégio e tem uma criança que coloca lá o besouro amarrado num prego, aí ele tá andando em círculos e ficando cada vez mais preso. É uma metáfora muito óbvia pro que tá acontecendo com o protagonista, mas eu acho que ele não parece perceber. Isso é uma parte muito boa da trama, porque o povo da cidade parece que tá zoando o protagonista o tempo todo. E ele tá sempre muito sério, no final ele tá lá investigando, invadindo casa, procurando a menina, e tá todo mundo um pouco se fudendo, tem umas crianças zoando o cara, e aí tem o cara vestido de cavalo também, que fica levando o protagonista numa perseguição completamente irrelevante pelas ruas do lugar. E é até engraçado pensar no que eles estão fazendo, porque parece que eles dão várias oportunidades pro cara ir embora. Às vezes eles só falam, cara, você não quer ver esse festival, vai embora, ninguém te quer aqui. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles certificam que ele não pode ir embora porque eles sabotaram o avião dele lá que ele chegou na vila, né? Mas tem um sentido eles ficarem oferecendo pro cara ir embora o tempo todo, porque um dos requisitos pro sacrifício dar certo é que a pessoa precisa ir pra ele pela própria vontade. Então eles dando a chance do protagonista voltar, sair da ilha, mas ele escolhendo ficar pra continuar investigando, é relevante pra trama, pra fazer esse sacrifício acontecer. A maior piada de todas é o ato final, quando ele finalmente encontra Rowan, e os dois têm uma cena de fuga passando pelas cavernas, só pra menina levar ele direto pra armadilha do pessoal da vila. Claro que isso tá no roteiro, mais pra gente, eu acho, do que pro personagem, porque é o momento de reviravolta impactante do filme, que a gente descobre que a menina tava ali na tramóia o tempo todo. Mas como eu disse, o cara ter essa atitude toda era uma coisa necessária pro sacrifício poder funcionar, né? Então, eu acho que é um roteiro bem amarrado ali, tudo faz sentido. E também tem uns momentos que são espertos no roteiro, de dicas reais, né? Que não é só a cidade zoando com o cara. Na primeira noite do Howie na cidade, ele pede uma janta no bar e depois reclama que a janta parece ser só comida enlatada. Quando ele pede uma maçã, falam que não tem maçã, sendo que essa é a principal plantação na ilha. Isso tudo tá lá desde o começo pra estabelecer que a colheita foi ruim e que o pessoal da ilha tá na merda. Tem uma parte importante mais pro final também, que o personagem lê um livro conveniente que explica o roteiro, que é sobre rituais pagãos, e essa cena serve pra estabelecer tudo o que acontece no final, né? O desfile e as fantasias principais ali, tipo o bobo da corte, ou porque o Christopher Lee tá lá vestido de mulher dançando, e também serve pra estabelecer o sacrifício. Eu acho legal como ele estabelece o sacrifício porque cria um suspense, porque no livro, pelo que eu lembro, ele não fala do Homem de Palha logo de cara. Ele menciona uma fogueira assim brevemente, mas o sacrifício que foca mais nessa cena é o lance das espadas, que são 6 espadachins no desfile que fazem um símbolo com as espadas e usam isso pra decapitar uma virgem. Depois eles estão replicando esse ritual ali, com a galera colocando a cabeça entre as espadas e a música tocando, e é um momento de tensão forte na trama, porque eles podem tanto matar a menina ali, já ser o sacrifício de uma vez, eles podem matar o cara ali, o protagonista, que ele tem que passar também por essa parada, mas acaba sendo um tipo de susto falso, porque no final eles só cortam a cabeça de um bonecão, e o sacrifício mesmo vai ser o Homem de Palha que acontece depois. Igual outros filmes que tiveram cenas resgatadas de cópias e não do negativo original, quando você assiste a versão completa do filme, você consegue identificar, só pela qualidade da gravação, o que foi acrescentado depois. E nesse caso, na versão que eu assisti, nem foi tanta coisa assim. Foram 2 cenas principais. A primeira é uma introdução do Sargento Howie na igreja, bem no começo do filme, quase não tem fala, é só ele lá na missa fazendo uns cânticos, o que eu acho uma cena necessária para estabelecer o personagem. E a segunda é uma sequência maior, é na primeira noite do Howie na ilha, que ele vê a galera transando ao ar livre de noite, fica horrorizado, e aí tem uma apresentação do personagem do Lord Summerisle, que geralmente não tem nas outras versões do filme. Que ele leva um garoto pra transar com a mina do bar e faz um monólogo comparando homens e animais, enquanto rola uma sequência musical e a montagem fica intercalando isso com umas lesmas subindo uma na outra, quase como uma metáfora visual ali pra transa que tá rolando. É uma cena boa, mas eu na real não acho ela tão necessária assim pro filme, porque eu já assisti a versão mais curta dele também, e uma parada que eu gosto nela é como o Lord Summerisle demora pra aparecer, porque ele é muito mencionado no começo como essa figura, assim, o dono da ilha, mas o protagonista só vai ver ele quando ele realmente precisa de uma aprovação dele pra fazer alguma coisa.
E eu acho que isso ajuda a criar um suspense maior pro personagem. Falando em sequências musicais, a trilha sonora desse filme é muito boa. Na maior parte do filme a trilha é diegética. Ou seja, os personagens mesmo estão ali tocando os instrumentos e cantando. E tem alguns momentos que o filme realmente vira um musical, tipo a cena da música no bar, que tem uma direção de musical da Disney que todos os figurantes se juntam e começam a cantar, cada um tem o seu verso, completando a frase um do outro, é muita doideira. Inclusive tem uma dessas cenas de música que o cara que tá cantando ali é o próprio compositor do filme, Paul Giovanni, fazendo uma ponta. Pra gravar essa trilha, o Paul Giovanni juntou com uma galera que formaram uma banda chamada Magnet, que só existiu pra fazer a trilha sonora desse filme. E é um tipo de música bem única, porque ela é uma trilha sonora meio folk, mas que também dá pra descrever como progressivo ou psicodélico. E tem umas inspirações muito fortes em música folclórica tradicional, celta e tudo mais. Acho que a música mais famosa do filme é a que toca no momento de sedução ali, quando a moça do bar canta e dança pelada como uma tentação pro Howie. Eu acho uma cena muito bem dirigida também, porque ela tem uma sensação quase hipnótica ali, com a personagem às vezes cantando olhando diretamente pra câmera, é toda uma atmosfera ali. Mas pra mim o melhor momento da trilha, não tem como, é o final do filme, que tem esse contraste, que o personagem principal tá sendo queimado vivo dentro do Homem de Palha, e do lado de fora tá todo mundo cantando e dançando uma música feliz, mas ao mesmo tempo uma coisa meio macabra, com umas cornetas ali esquisitas. Eu acho muito bom. Última coisa que sobrou pra falar são os personagens. Tem vários personagens secundários no filme que têm atuações muito boas, porque são personagens cínicos ali, né, depois que você saca o que tá acontecendo. Eu adoro o coveiro, quando o protagonista pergunta cadê o padre da cidade, ele só começa a rir, é muito bom. Mas quem carrega o filme mesmo, claro, é o protagonista, o Edward Woodward, e o Lord Samurai ao lado do Christopher Lee. O Neil Howe é um personagem muito bem escrito e bem atuado também. Eu gosto que o Woodward sempre coloca ele como um cara muito sério, muito rígido, tá todo mundo comemorando, cantando em volta dele, ele tá sempre parado com cara de nada. O que é engraçado porque isso é relevante pra trama também, porque no final, quando ele vai se disfarçar pra entrar no desfile, ele se disfarça de bobo da corte, que é o pior disfarce possível, já que o cara não sabe ser um bobo da corte. Então o Lord Samurai percebe bem rápido que tem alguma coisa errada ali. A vila tá sempre fazendo essas tentações nele, né, tipo a menina pelada seduzindo o cara. Mas eu acho que isso funciona mais pra comprovar que ele realmente é um virgem, porque nessa cena que ele vira e fala que ele não acredita em sexo antes do casamento, se o cara aceitasse transar com a mina ali, eles iam ver que realmente não é o cara que eles precisavam pro sacrifício. Mas a maior questão desse personagem e do filme como um todo, né, é esse conflito do cristianismo dele com o paganismo da comunidade. A parada começa pequeno, com as festividades, a menina se curando com um sapo na boca, mas aí os rituais vão ficando mais evidentes, né, até chegar naquele rolê todo do fim, com o desfile, o ritual na praia, tudo mais. Acho que é uma boa evolução do roteiro, que as situações vão ficando cada vez mais estranhas pro personagem. E é legal também porque parece ser um filme que eles pesquisaram mesmo práticas pagãs. E eles colocaram essa pesquisa ali, né? Por exemplo, o Homem de Palha realmente é uma parada que supostamente foi utilizada pros celtas para fazer sacrifício humano. E eu acho legal essa coisa do protagonista também, que ele pode ser interpretado de dois jeitos diferentes. Talvez na época ele tenha sido escrito realmente pro público se identificar ali, pra essa vila pagã ser o terror do filme. Mas ainda assim o personagem é meio mala, ele é bem arrogante. Então acho que realmente não escreveram ele pra ser um cara muito bonzinho assim, né? E eu acho que a principal leitura que dá pra fazer hoje em dia também dele é que ele é um intolerante religioso completo. Porque é isso, até chegar na cena de sacrifício no final, o pessoal da vila não tá fazendo nada de errado. Então o filme é só o Howie cagando na cultura dos outros porque é diferente da dele. Ele tem essa arrogância que é muito visível em várias cenas diferentes. Ele apagando o quadro negro da sala de aula sem pedir permissão lá pra professora, ele construindo uma cruz improvisada no cemitério pra uma galera que tá enterrada ali que nem é cristã. Mas o melhor é quando o Lord Samurai fala que o povo da ilha é um povo muito religioso, e o Howie não aceita isso, ele trata isso com desprezo, porque pra ele, se a religião não é a religião dele, então a galera não pode ser religiosa. Então, pra falar a verdade, eu acho que o Howie é um personagem bem desagradável. Mas ele é um personagem muito bem escrito, também porque essa arrogância do personagem é usada contra ele. O pessoal da ilha manipula ele direitinho, porque ele se enxerga ali como o herói cristão que vai salvar a garota indefesa dos pagãos malvados, mas ele nunca considera que essa garota indefesa é uma garota que cresceu na comunidade e que ela é pagã também. O que seria uma dedução bem óbvia de se fazer, né? Eu acho muito bom que o filme todo é ele tentando forçar a autoridade dele em cima da vila, mas ele não consegue, ele é completamente impotente. Ninguém leva ele a sério e ele nunca teve no controle da situação. E eu acho legal que no final também ele demora a dar o braço a torcer. Quando ele vê que vai ser sacrificado, primeiro ele tenta jogar a situação contra o Lord Samurai, falando que no próximo ano quem vai ter que ser sacrificado vai ser ele, tentando meio que implantar essa ideia ali
ali na comunidade. Até quando ele já tá dentro do Homem de Palha, ele continua tentando combater tudo com louvor e reza. Ele só admite a derrota dele bem no finalzinho, que é até uma cena bem triste, né? Que o cara já tá completamente quebrado, ele só senta no Homem de Palha e tenta fazer as pazes com o Deus dele. E é isso. No geral, eu acho que é um personagem muito complexo e bem escrito, como eu já disse, né? Também complexo é o Lord Summerisle, que é um vilão muito carismático. Eu acho ótimo que ele tá sempre sendo cordial com o protagonista. Ele conta toda a história da ilha, de como a família dele comprou o lugar e que não dava pra plantar nada lá por causa do solo, mas o vô dele desenvolveu umas plantas novas que iam conseguir crescer lá. E esse lance todo do paganismo da ilha foi colocado lá pelo avô dele, que não acreditava nisso, como um jeito de controlar e de convencer a população a plantar essas paradas novas ali que ele fez. Então é legal isso, porque fica implícito que o personagem do Christopher Lee não acredita 100% nessa religião pagã toda que ele tá propagando. Ele faz isso mais pra incitar a população e também como um método de controle ali. No fim das contas, ele acaba sendo uma figura meio de um padre charlatão, só que bem disfarçada. Mas é aquilo, talvez ele não acredite 100%, mas um pouco dele com certeza acredita naquilo. O suficiente, pelo menos, pra ele conseguir organizar todo esse lance do sacrifício, pra tentar resolver o problema da colheita, ao invés de tentar resolver de uma maneira científica como o vô dele resolveu muito tempo atrás. E é muito legal do personagem como o Christopher Lee tá empenhado no papel também. Porque é o que eu já falei, ele estava muito envolvido no projeto, ele trabalhou de graça do filme, ele foi uma das principais pessoas que tentou correr atrás desses trechos que foram cortados da versão original. Ele ajudou a divulgar o filme bastante quando ele lançou, e dá pra ver o quanto ele tá se entregando ali no personagem. Que ele tem várias facetas diferentes. Ele é um cara mais racional quando tá interagindo sozinho com o protagonista, mas na frente da vila ele é a figura do líder religioso. E ele tá lá cantando, dançando, fazendo presepada. Parece que o Christopher Lee tá se divertindo muito nesse filme. Não é à toa que ele sempre falou que esse foi o filme preferido dele que ele fez. Então é isso, gente. O Homem de Palha é um filmaço. É um filme muito bom, é um terror bem diferente. Ele é o verdadeiro clássico do cinema, é muito influente. É o folk horror na sua melhor forma. É um filme que vale muito a pena ver. Então é isso, gente. Fica a recomendação aí e até a próxima.